Dizem que quem empresta dinheiro para a família perde duas vezes: o dinheiro e a pessoa. Eu não acreditava nisso até sentir o gosto amargo da traição vindo de quem eu mais amava. Estou sentada na minha nova varanda em Recife, olhando o pôr do sol alaranjado sobre o rio Capibaribe, enquanto tento entender como minha própria irmã conseguiu me olhar nos olhos todos os dias, sabendo o que havia feito. Como ela dormia tranquila enquanto esvaziava minha conta poupança, centavo por centavo, sonho por sonho. O ventilador de teto gira preguiçosamente acima de mim, espalhando o ar úmido típico da capital pernambucana. Tomo um gole de café coado na hora e sinto o amargor descendo pela garganta. 40 mil reais, 5 anos de trabalho, toda a minha segurança financeira. Tudo isso desapareceu em uma semana de compras impulsivas da Fernanda. A pior parte não foi o dinheiro. Foi ouvir meu pai dizer, com aquela voz autoritária que sempre usou para encerrar qualquer discussão: "É família, Carolina. Família perdoa." Como se perdoar significasse abaixar a cabeça e fingir que nada aconteceu. Como se eu fosse obrigada a aceitar ser roubada só porque compartilhamos o mesmo sangue. Mas eu aprendi uma lição que mudou tudo. Uma lição sobre limites, sobre amor próprio e sobre como, às vezes, perdoar alguém significa precisamente se afastar dela. E começou naquela terça-feira de março, quando o aplicativo do banco carregou na minha tela. Crescer na casa da família Almeida, no bairro da Boa Vista, sempre teve um sabor agridoce para mim. Nossa casa era uma típica construção dos anos 80, com um quintal pequeno onde minha mãe cultivava suas ervas, manjericão, hortelã e um pé de pimenta malagueta que ela protegia como um tesouro. Todo domingo, ela preparava seu tradicional vatapá com camarão fresco comprado na feira de Afogados, e o cheiro inundava toda a casa. Era o momento em que nos reuníamos à mesa, uma família aparentemente perfeita. Minha mãe, Dona Aparecida, era professora de português na escola municipal do bairro. Trabalhava dobrado, dava aulas particulares aos sábados e ainda encontrava tempo para ser a mãe que todos admiravam. Meu pai, seu Josivaldo, trabalhava como contador em uma empresa de construção civil. Um homem de poucas palavras, olhar severo e princípios rígidos sobre família e trabalho. E então havia nós duas. Eu, Carolina, a primogênita responsável, e Fernanda, 3 anos mais nova, a caçula cheia de vida. Desde cedo entendi meu papel na família. Enquanto Fernanda tinha crises de choro quando não conseguia o que queria, eu aprendia a me virar sozinha. Ela quebrava um copo, ganhava um abraço. Eu tirava a nota máxima, recebia um aceno de cabeça. A Carolina não precisa de elogio. Ela já sabe que é boa, dizia minha mãe às vizinhas, como se meu coração não apertasse a cada vez que ouvia isso. Foi na adolescência que as diferenças ficaram mais evidentes. Fernanda estava sempre rodeada de amigos, tinha roupas novas a cada estação e participava de todas as festas de 15 anos da turma. Eu trabalhava como monitora de reforço escolar depois da aula e guardava cada centavo. Não por necessidade imediata. Meus pais não eram ricos, mas nos davam o básico. Eu economizava por instinto, como quem sabe que um dia vai precisar se sustentar sozinha. Carolina, você podia relaxar um pouco, minha mãe comentava enquanto me via calculando gastos na ponta do lápis. Parece uma velha preocupada com o futuro. Ela não entendia que o futuro era exatamente o que me movia. Nos formamos na mesma escola estadual. Eu conquistei uma vaga no curso de administração na UFPE, vibrando com a possibilidade de não ter que pagar mensalidade. Fernanda tentou direito por 2 anos seguidos, sem sucesso, até meu pai ceder e pagar uma faculdade particular para ela. É o sonho dela, justificou, enquanto eu me perguntava por que os meus sonhos pareciam sempre pesar menos na balança familiar. Aos 25 anos, já formada, consegui um emprego como analista financeira em uma empresa de exportação de frutas. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas pagava bem
e me permitia continuar morando com meus pais, economizando ainda mais. A cada mês, minha poupança crescia. Não era muito, mas era meu, fruto exclusivo do meu esforço. Fernanda, por outro lado, abandonou o curso de Direito no terceiro ano, tentou publicidade, depois marketing digital, sempre com a mesma justificativa. Não era o que eu esperava. Enquanto isso, estagiava em lojas de roupas ou agências pequenas, nunca durando mais que alguns meses. Meu pai sempre cobria seus gastos, sempre com a mesma frase: "Ela ainda está se encontrando." E eu? Eu já havia me encontrado fazia tempo. Sabia exatamente onde queria chegar. Independência financeira. Poder viver do meu jeito, sem depender de ninguém. Talvez abrir meu próprio negócio um dia. A vida em casa seguia um ritmo previsível. Eu contribuía com as despesas, ajudava minha mãe nos finais de semana e sempre estava disponível quando alguém precisava de um favor. Fernanda aparecia para o almoço de domingo, sempre com uma história nova sobre um chefe terrível ou um namorado insuportável. Todos paravam para ouvi-la. Suas histórias eram sempre mais interessantes que as minhas planilhas financeiras ou meus projetos de médio prazo. Foi numa dessas noites de quarta-feira, enquanto lavávamos a louça depois do jantar, que Fernanda me perguntou de forma despretensiosa: "Carol, onde você guarda seu cartão da poupança? Nunca te vejo usando." "Está guardado", respondi, sem dar detalhes. Por um segundo, notei uma expressão estranha no rosto dela, mas logo passou. "Por quê?" "Nada não." Ela sorriu, mudando rapidamente de assunto. "Tava pensando em abrir uma poupança também. Quem sabe assim eu começo a me organizar igual a você." Secou as mãos no pano de prato e saiu cantarolando. Aquela era a Fernanda que todos adoravam. Imprevisível, espontânea, cheia de charme. 2 semanas depois, comprei uma blusinha simples em uma loja do shopping, e ao pagar, o sistema acusou que meu cartão de crédito estava no limite. Achei estranho. Eu raramente usava o crédito e sempre controlava meus gastos. Quando cheguei em casa, o extrato da fatura me esperava. Havia compras em lojas que eu nunca frequentava. Uma bolsa de marca, sapatos importados, um celular de última geração. Meu nome, mas não minhas compras. Liguei para o banco e bloqueei o cartão, alegando uso indevido. Quando confrontei minha irmã, ela chorou copiosamente, dizendo que estava desesperada por uma dívida com uma amiga e que iria me pagar em breve. Meu pai interferiu, pagou a fatura do cartão com seu próprio dinheiro e me pediu para deixar para lá. Era a primeira vez, afinal. Ingenuamente, acreditei que seria um incidente isolado, que Fernanda havia aprendido uma lição sobre confiança e respeito. Mal sabia eu que aquilo era apenas o ensaio para algo muito maior e muito mais devastador. A verdade é que, quando se é a filha responsável, você está sempre um passo atrás de perceber quando estão abusando dessa responsabilidade. E foi exatamente por confiar demais, por acreditar no arrependimento da minha irmã, que não percebi que ela ainda tinha acesso ao número do meu cartão de crédito. E também não imaginei que ela observava, há meses, onde eu guardava meu cartão da poupança. Naquela terça-feira de março, o dia em que descobri o que realmente significava ser traída por alguém que você ama, eu entendi que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com um simples pedido de desculpas. Terça-feira, 7:30 da manhã. O céu de Recife estava carregado, prometendo uma daquelas chuvas tropicais que transformam as ruas em pequenos rios. Antes de sair para o trabalho, abri o aplicativo do banco no celular para verificar se meu salário havia caído. Era dia de pagar o condomínio do apartamento que eu estava namorando há meses, um pequeno 2 quartos no bairro das Graças. Seria meu primeiro imóvel próprio, fruto de anos de economia. O aplicativo demorou mais que o normal para carregar. Servidor congestionado, pensei, enquanto mexia na caneca de café com leite. Quando finalmente abriu, cliquei na minha conta poupança. Normalmente eu não verificava com tanta frequência, já que raramente mexia nesse dinheiro. Era meu fundo de emergência, meu futuro,
Minha segurança. Os números carregaram na tela. Pisquei 2 vezes, certa de que estava vendo errado. Onde deveria estar o valor de 42.736,19? Agora havia apenas 2.736,19. 40 mil reais haviam sumido. Senti um frio subindo pela espinha. As pernas fraquejaram e precisei me apoiar na mesa. O suor frio escorreu pela testa enquanto eu passava freneticamente o dedo na tela, procurando o extrato, tentando entender o que tinha acontecido. Ali estava, uma sequência de saques e pagamentos realizados em lojas de departamento, lojas virtuais, uma joalheria e até mesmo um hotel de luxo em Porto de Galinhas. Todos realizados nos últimos 4 dias, quando eu estava em Caruaru participando de um treinamento da empresa. Não tinha sido hackeamento. Eram transações presenciais com cartão e senha. Meu cartão da poupança, que eu guardava na caixinha de madeira entalhada que ganhei da minha avó, escondida atrás do meu casaco de inverno, no fundo do guarda-roupa. Corri para o quarto e abri o armário com as mãos trêmulas. Empurrei os cabides, afastei o casaco e peguei a caixinha. Estava lá, intacta. Mas quando a abri, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. O cartão não estava lá. Sentei na beirada da cama, tentando controlar a respiração. Havia apenas uma pessoa que poderia ter mexido ali. Apenas uma pessoa que conhecia aquele esconderijo, porque certa vez me viu guardando o cartão depois que voltamos juntas do banco. Fernanda. Não fui trabalhar naquele dia. Liguei para o banco, desesperada. Sim, confirmaram. As transações haviam sido feitas com o cartão físico e a senha correta. Não poderiam reverter as compras assim. Precisariam de um boletim de ocorrência por furto ou roubo. A senha. Tentei lembrar quando poderia ter revelado minha senha para Fernanda. Nunca havia dito em voz alta, mas... Então me lembrei. Há 2 meses, quando precisei fazer uma transferência e estava com o celular descarregado, pedi o celular dela emprestado para acessar o aplicativo do banco. Digitei a senha na frente dela, sem pensar 2 vezes. 4 dígitos. Meu aniversário. Ingenuidade minha a acreditar que alguém da minha própria família não usaria essa informação contra mim. Fernanda não estava em casa quando cheguei. Meu pai tinha saído para trabalhar e minha mãe lavava roupas no quintal. Carol, achei que você estivesse no trabalho hoje, disse, surpresa com minha presença. Cadê a Fernanda? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Saiu cedo. Disse que ia encontrar com a turma da faculdade para um trabalho em grupo. Respondeu, estendendo um lençol no varal. Aconteceu alguma coisa? Não consegui responder. Voltei para o meu quarto e sentei, olhando para a tela do celular, com o extrato aberto. 40 mil reais. Dinheiro que eu juntei trabalhando finais de semana, abrindo mão de viagens, de festas, de roupas novas. Dinheiro que representava minha liberdade. Minha chance de sair daquela casa onde eu sempre me senti em segundo plano. Passei horas olhando para aquele extrato, como se a força do meu olhar pudesse fazer os números voltarem ao normal. As lágrimas desciam silenciosas pelo meu rosto, enquanto eu tentava entender como minha própria irmã havia sido capaz de uma traição tão profunda. Por volta das 5 da tarde, ouvi a porta da frente se abrir. A voz de Fernanda encheu a sala, alegre como sempre. Levantei-me e caminhei até lá, sentindo cada passo como se estivesse andando em concreto recém-colocado. Ela estava jogando as chaves na mesinha de entrada quando me viu. Usava uma blusa nova que eu nunca tinha visto antes e carregava sacolas de lojas caras do Shopping Recife. Oi, Carol! Não sabia que você já tinha voltado de Caruaru? Trouxe alguma cocada para mim? Brincou, sorrindo como se nada estivesse errado no mundo. Em silêncio, estendi o celular para ela, mostrando o extrato da minha conta poupança. Seu sorriso vacilou por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. O que foi? Algum problema com o banco? Perguntou, fingindo inocência.
Onde está meu cartão, Fernanda? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Que cartão? Ela deu de ombros e tentou passar por mim em direção ao quarto dela. Bloqueei sua passagem. O cartão da minha poupança. O que você pegou no meu armário e usou para gastar 40 mil reais em 4 dias? Ela empalideceu. Por um momento, pensei que negaria. Que inventaria alguma história mirabolante sobre ter perdido o cartão? Ou sobre alguém ter entrado em casa e roubado? Fernanda sempre teve talento para criar desculpas. Mas então seus olhos se encheram de lágrimas. Não lágrimas de arrependimento. Eu conhecia minha irmã bem demais para acreditar nisso. Eram lágrimas de quem foi pega no flagra e agora precisa encontrar uma saída. Carol, eu posso explicar? Ela começou, com aquela voz que usava desde criança quando quebrava algo e não queria ser culpada. O que você vai explicar? Como você entrou no meu quarto, pegou algo que não te pertencia e gastou todo o dinheiro que levei anos para juntar? As palavras saíam trêmulas de raiva. O que pode justificar isso? Eu estava desesperada, ela exclamou, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto bonito. Você não entende como é difícil para mim. Estou com dívidas, as pessoas estão me cobrando. Que dívidas, Fernanda? Que pessoas? Ela hesitou, e nesse momento eu soube que estava mentindo novamente. Você comprou roupas de marca, joias, ficou em um hotel de luxo. Apontei para as sacolas que ela carregava. Isso não é desespero, é egoísmo. Minha mãe apareceu na sala, alarmada com os gritos. O que está acontecendo aqui? Pergunte para sua filha preferida. Cuspi as palavras. Pergunte como ela roubou 40 mil reais da minha conta. Eu não roubei! Fernanda protestou, agora soluçando dramaticamente. Eu só peguei emprestado. Ia devolver quando conseguisse. Emprestado? Quase gritei. Você não pediu, você pegou escondido. Isso é roubo, Fernanda. Meninas, vamos nos acalmar. Minha mãe tentou intervir, mas eu estava além de qualquer consolo. Como você ia me devolver? Com que dinheiro? Você nem consegue manter um emprego por mais de 3 meses. Eu te odeio! Fernanda gritou, o rosto contorcido. Você sempre se achando melhor que todo mundo com esse seu dinheirinho guardado. Como se fosse rica. É só dinheiro, Carol. Você consegue juntar de novo. Aquelas palavras me atingiram como uma bofetada. Era isso que ela pensava? Que meu esforço, meus sacrifícios, anos de trabalho duro podiam ser descartados assim, como um capricho de criança mimada. O que está acontecendo nessa casa? A voz do meu pai ecoou pela sala. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e olhava perplexo para a cena. Contei tudo. Mostrei o extrato, expliquei como Fernanda tinha pegado meu cartão escondido, como tinha usado minha senha, como tinha esvaziado minha conta para satisfazer seus desejos. Esperei indignação. Esperei que meu pai, sempre tão preocupado com honestidade e trabalho, ficasse furioso com o que Fernanda havia feito. Que exigisse que ela devolvesse tudo, que se desculpasse, que enfrentasse as consequências. Em vez disso, ele suspirou profundamente, passou a mão pelo rosto cansado e disse as palavras que mudariam para sempre minha relação com minha família. Carolina, entendo que você esteja chateada, mas é sua irmã. Família perdoa. Fiquei paralisada. Olhei de um rosto para outro. Meu pai, cansado e conformado. Minha mãe, preocupada mais com a paz familiar do que com a justiça. E Fernanda, que agora sorria timidamente por trás das lágrimas falsas, sabendo que mais uma vez sairia impune. Perdoar? Repeti incrédula. Estamos falando de 40 mil reais. Não é uma discussão boba ou um brinquedo quebrado. Dinheiro vai e vem, meu pai falou com aquele tom de sabedoria forçada que sempre me irritou. Você é jovem, tem um bom emprego. Pode juntar novamente. O importante é mantermos a família unida. E o que acontece com a Fernanda? Perguntei, sentindo o sangue ferver nas veias. Ela simplesmente sai dessa sem consequência nenhuma?
Como sempre. Eu vou ajudá-la a te encontrar um jeito de te pagar. Ele prometeu, sem convicção. Aos poucos. Fernanda assentiu, ainda fungando. Vou te pagar, Carol. Juro. Olhei para os três, sentindo um abismo se abrir entre nós. Como podiam não ver? Como podiam achar normal o que tinha acontecido? Como podiam esperar que eu simplesmente aceitasse e seguisse em frente, como se 40 mil reais fossem troco de pão? Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma certeza cristalina se formou. Eu estava sozinha. Sempre estive. Para essa família, minhas necessidades, meus sacrifícios, meus sonhos sempre seriam secundários. Tudo bem, disse calmamente, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Vou para o meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama e fiz o que sempre fiz quando o mundo parecia desabar. Elaborei um plano, metódico, detalhado, prático, porque naquele momento eu entendi que perdoar não significava aceitar ser vítima novamente, e que às vezes amar a si mesmo significa cortar laços, mesmo que seja com o sangue do seu sangue. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão tomada. Não havia dormido quase nada. Meus olhos ardiam e minha cabeça latejava, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Fernanda já tinha saído, provavelmente para gastar o que restava do meu dinheiro. Meus pais tomavam café em silêncio na cozinha, o ar pesado entre eles. Quando me viram, trocaram olhares preocupados. Carol, filha, minha mãe começou, com aquela voz mansa que usava para apaziguar brigas. Seu pai e eu conversamos com a Fernanda ontem à noite. Ela está muito arrependida. Servi uma xícara de café e sentei-me à mesa, encarando os dois. E o dinheiro? Ela vai devolver? Meu pai pigarreou, desconfortável. Ela prometeu que vai trabalhar para te pagar. Já falei com o Maurício da construtora. Ele pode arranjar um estágio para ela no departamento de marketing. Assenti, sem demonstrar emoção. Sabia bem o valor das promessas de Fernanda. Quanto tempo vai levar para ela me devolver tudo? Fazendo estágio? Perguntei, segurando firme a xícara. 5 anos? 10? Carolina, entendo sua frustração, mas... Meu pai começou com seu tom professoral. Não, pai, você não entende, interrompi. Ninguém aqui entende. Esses 40 mil reais eram para a entrada do meu apartamento. Era o começo da minha independência. Filha, você pode continuar morando conosco o tempo que precisar. Minha mãe ofereceu, como se isso resolvesse tudo. Não é sobre ter onde morar, mãe. É sobre ter meu próprio espaço, sobre construir minha vida. Bebi um gole de café, sentindo a amargura descer pela garganta. Mas tudo bem. Já entendi onde estão as prioridades nesta casa. Não seja dramática, Carolina. Meu pai repreendeu. Estamos tentando resolver isso como uma família. Como uma família, repeti, sentindo o sangue subir. Uma família não rouba um dos seus. Uma família não justifica um crime com é só dinheiro. Sua irmã cometeu um erro. Ele insistiu. Todo mundo erra. Um erro? Ergui a voz. Pegar um chocolate da geladeira sem pedir é um erro. Usar meu cartão de crédito sem autorização é um erro. Roubar 40 mil reais é um crime. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Meu pai bateu na mesa, impaciente. Chega, Carolina! Não vou permitir que você fale assim na minha casa. Se não consegue perdoar sua irmã, o problema é seu. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Olhei para aquele homem que eu sempre respeitei, sempre tentei agradar, e vi um estranho, alguém que valorizava mais a paz aparente do que a justiça real. O problema é meu mesmo, concordei, levantando-me, e vou resolver do meu jeito. Saí da cozinha deixando os dois atônitos. No meu quarto, peguei o telefone e disquei o número da delegacia mais próxima. Com a voz firme, agendei um horário para registrar um boletim de ocorrência por furto qualificado, mediante abuso de confiança. Quando desliguei, minhas mãos tremiam,
mas não de medo, de determinação. Abri o guarda-roupa e comecei a separar minhas roupas. Não muitas, apenas o essencial. O resto poderia pegar depois. Uma batida na porta me interrompeu. Era minha mãe, olhos vermelhos e inchados. "O que você está fazendo, filha?" "Estou saindo de casa, mãe", respondi, continuando a dobrar minhas roupas. "Vou ficar na casa da Renata por um tempo, até conseguir alugar alguma coisa." "Por causa de uma briga?" "Carol, famílias brigam, mas depois fazem as pazes." Parei o que estava fazendo e olhei diretamente para ela. "Não foi uma briga, mãe. Foi uma quebra de confiança irreparável." "Sua irmã está desesperada, Carolina." Ela tentou mais uma vez. "Liga de minuto em minuto perguntando se você já saiu do quarto. Está com medo do que você vai fazer." "Ela deveria estar", respondi, voltando a arrumar a mala. Minha mãe segurou meu braço. "O que você quer dizer com isso? O que você vai fazer?" "O que deveria ter sido feito desde o início. Vou à delegacia registrar um BO contra ela." Minha mãe empalideceu. "Você não faria isso com sua própria irmã." "Ela não pensou duas vezes antes de destruir meus sonhos", retruquei. "Por que eu deveria pensar antes de buscar justiça?" "Porque isso vai destruí-la. Uma acusação de furto vai manchar a ficha dela para sempre. Ninguém vai querer contratá-la. Ela não vai conseguir se formar." "Então, ela que tivesse pensado nisso antes." Completei a mala e fechei o zíper com força. Minha mãe sentou na cama, derrotada. "O que aconteceu com você, Carolina? Esse dinheiro te transformou em alguém que eu não reconheço." Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Respirei fundo, contendo a raiva que borbulhava dentro de mim. "Não foi o dinheiro que me transformou, mãe. Foi perceber que nesta casa, para vocês, eu sempre fui a que não precisa de atenção, a que se vira sozinha, a que está sempre em segundo plano. Fernanda rouba minhas economias e vocês se preocupam com o futuro dela? E o meu futuro? Quem se importa com os meus sonhos?" "Nós amamos vocês duas igualmente." Ela tentou argumentar, mas sua voz falhou. "Não, mãe. Vocês amam a Fernanda e me tomam por garantida. Sempre foi assim." Peguei a mala e caminhei para a porta. Minha mãe não tentou me impedir. Apenas ficou sentada na cama, olhando para o nada, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Na sala, encontrei meu pai ao telefone. Pela expressão dele, soube que estava falando com Fernanda. Quando me viu com a mala, cobriu o telefone com a mão. "Onde você pensa que vai?" "Embora", respondi simplesmente. "Não posso mais ficar aqui." Ele desligou o telefone bruscamente. "Carolina, você está sendo irracional. Sua irmã acabou de me ligar chorando, dizendo que você ameaçou denunciá-la à polícia. É isso mesmo?" "Sim", confirmei. "Tenho um horário na delegacia em 1 hora." "Você não vai fazer isso", ele ordenou, bloqueando meu caminho até a porta. "Eu proíbo." Olhei nos olhos dele sem vacilar. "Pai, eu tenho 27 anos. Você não pode me proibir de nada. Enquanto você viver debaixo do meu teto, eu não vivo mais." Cortei. "Estou saindo agora." Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço com força. "Se você sair por essa porta para denunciar sua irmã, não precisa mais voltar", ameaçou, a voz trêmula de raiva. Foi como se o tempo parasse por um momento. Olhei para aquele homem que eu sempre considerei o pilar da família, o exemplo de integridade, e vi apenas alguém disposto a sacrificar a justiça em nome de uma paz artificial. "Tudo bem", respondi, surpreendentemente calma. "Essa também é minha escolha." Soltei meu braço do aperto dele e caminhei até a porta. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi sua última tentativa. "Carolina, pense bem no que está fazendo. Fernanda é sua única irmã. Família é para sempre." Virei-me uma última vez. "Família deveria ser sobre amor, respeito e confiança, pai. Não sobre exploração e desculpas vazias." Saí sem olhar para trás,
fechando a porta suavemente. O sol de Recife bateu no meu rosto, quente e constante. Respirei fundo o ar úmido da cidade, sentindo um misto de dor e libertação. No ponto de ônibus, enquanto esperava o coletivo que me levaria ao centro, recebi uma mensagem de Fernanda. Carol, pelo amor de Deus, não faz isso. Vamos conversar, eu prometo que devolvo tudo. Não destrói minha vida por causa de dinheiro. Olhei para aquelas palavras por um longo tempo. Era sempre assim. Eu sendo a vilã por querer o que é meu por direito. Eu sendo egoísta por não aceitar ser explorada. Eu sendo a irmã malvada por exigir o mínimo, respeito. E então, com clareza de quem finalmente desperta de um longo pesadelo, entendi. Eu não devia nada a essas pessoas. Nem perdão, nem compreensão, nem sacrifício. Eles haviam quebrado o contrato familiar muito antes de eu decidir sair de casa. O ônibus chegou, barulhento e cheio como sempre. Subi os degraus com minha pequena mala, paguei a passagem e encontrei um lugar vazio na janela. Enquanto o veículo se afastava da rua onde cresci, senti lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem finalmente entende que, às vezes, o amor próprio exige decisões dolorosas. Que perdoar não significa aceitar ser vítima novamente. Que família é o que construímos, não necessariamente o que herdamos. O celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Fernanda. Se você me denunciar, nunca mais vou te perdoar. Foi então que sorri, entre lágrimas, percebendo a ironia daquela ameaça. Ela não entendia que sua aprovação já não significava nada para mim. Que eu estava, finalmente, me libertando das correntes invisíveis que sempre me prenderam a um papel secundário naquela família. Desliguei o celular e olhei pela janela, vendo as ruas de Recife passarem como páginas sendo viradas. A vida que eu conhecia estava terminando, mas outra, uma vida em meus próprios termos, estava apenas começando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. 3 meses podem parecer pouco tempo na vida de uma pessoa, mas quando cada dia representa uma nova construção, cada decisão um tijolo na edificação de uma nova existência, 90 dias podem transformar quem você é por completo. Estou sentada na pequena varanda do meu apartamento, alugado no bairro da Torre, observando o fim de tarde recifense pintar o céu de laranja e rosa. O ventilador de teto gira preguiçosamente, espalhando o cheiro de café recém-coado que preparei na minha cafeteira. A única extravagância que me permiti desde que saí de casa. Muito aconteceu desde aquela terça-feira em que descobri o roubo e decidi que não seria mais a Carolina que todos esperavam que eu fosse. A Carolina que perdoa tudo, que entende tudo, que aguenta tudo. Naquele dia, realmente fui à delegacia. A delegada Mariana me recebeu com uma compreensão que eu não esperava encontrar. Expliquei tudo. Como Fernanda havia pegado meu cartão escondido, como usou minha senha que viu uma única vez, como gastou tudo em poucos dias. A delegada ouviu pacientemente e então me explicou as possíveis consequências. É um caso de furto mediante fraude, agravado pelo grau de parentesco. Sua irmã pode enfrentar processo criminal. Sentada naquela sala simples, com o ventilador barulhento no canto e o pôster desbotado da campanha contra a violência doméstica na parede, senti o peso da minha decisão. Por um instante, hesitei. A imagem da Fernanda criança, pedindo para que eu a ensinasse a andar de bicicleta, apareceu na minha mente como um flash. Ainda quer prosseguir? Perguntou a delegada, percebendo minha hesitação. Foi quando meu telefone vibrou. Era Fernanda de novo. Mas não com um pedido de desculpas ou uma promessa de reparação. Era uma foto dela em uma festa, sorrindo, com amigos, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído meu sonho dias antes. Como se eu fosse a vilã da história por querer justiça. Sim, respondi, com uma certeza renovada. Quero prosseguir. O boletim de ocorrência foi registrado naquela tarde. A investigação começou discretamente. Comprovantes de compra,
Imagens de câmeras de segurança das lojas, extratos bancários. Evidências irrefutáveis de que Fernanda havia cometido um crime. Fiquei na casa da minha amiga Renata por 3 semanas, enquanto procurava um lugar para alugar. Renata, que me conhecia desde a faculdade, foi a única que não me julgou. Você demorou para tomar essa atitude, ela disse uma noite, enquanto dividíamos uma pizza. Sempre achei que sua família abusava da sua boa vontade. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse permitido por anos que me tratassem como alguém cujos sonhos e necessidades são secundários. Alguém que existe para dar suporte, não para brilhar. Encontrei este pequeno apartamento por um valor que conseguia pagar com meu salário. Não é o imóvel próprio que eu sonhava comprar, mas é meu espaço, um lugar onde ninguém entra sem minha permissão, onde ninguém pega nada sem me pedir, onde as regras são estabelecidas por mim. Meus pais tentaram me contatar diversas vezes nas primeiras semanas. Mensagens, ligações, até mesmo apareceram na casa da Renata uma vez. Não atendi. Não estava pronta. A ferida ainda estava exposta demais. Foi minha mãe quem finalmente conseguiu falar comigo, quase um mês depois. Encontramo-nos em uma padaria no Parque da Jaqueira, terreno neutro. Seu pai está arrasado, ela disse, os olhos inchados de tanto chorar. Fernanda recebeu intimação para depor. Isso pode destruir o futuro dela, Carolina. Bebi meu café calmamente antes de responder. E o que aconteceu com o meu futuro, mãe? Alguém se preocupou com isso? Ela baixou os olhos. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de compreensão. Seu pai conseguiu um empréstimo. Ela continuou. Podemos devolver o dinheiro que Fernanda pegou. Você pode retirar a queixa? Olhei para minha mãe. Aquela mulher que sempre admirei por sua força, mas que nunca conseguiu ser justa quando se tratava de suas filhas, e senti uma mistura de pena e decepção. Não é só sobre o dinheiro, mãe. Nunca foi. É sobre respeito, sobre consequências, sobre aprender que não se pode simplesmente tomar o que pertence aos outros e esperar que tudo fique bem porque é família. Mas ela é sua irmã. E isso deveria fazer o que ela fez ser menos grave ou mais grave? Minha mãe não tinha resposta para isso. Nos despedimos com um abraço frio, cheio de palavras não ditas. Eu sabia que ela estava dividida entre o amor pelas 2 filhas e a incapacidade de enxergar o quão injusto era esperar que eu simplesmente aceitasse mais uma vez ser prejudicada em nome da paz familiar. 2 semanas depois, recebi uma transferência bancária. R$40 mil exatos. Sem mensagem, sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Apenas o dinheiro, como se isso apagasse tudo o que tinha acontecido. Liguei para a delegada Mariana. Expliquei que havia recebido o valor roubado de volta. Ela me explicou que o ressarcimento não anulava automaticamente o crime, mas que eu poderia desistir da representação criminal se quisesse. A decisão é sua, ela disse. Ninguém te julgará, qualquer que seja a sua escolha. Passei a noite pensando. Não dormi. Às 5 da manhã, sentada na pequena varanda do meu novo lar, tomando café e vendo o sol nascer sobre Recife, tomei minha decisão. Retirei a queixa. Não por Fernanda, nem pelos meus pais. Fiz por mim mesma, porque percebi que não queria passar os próximos meses, talvez anos, revivendo aquela traição em delegacias e tribunais. Não queria que aquela ferida continuasse aberta. Queria seguir em frente, construir minha vida em novos termos. Isso não significava perdão, pelo menos, não no sentido que meu pai entendia. Não significava esquecer ou voltar ao que éramos antes. Significava apenas que eu escolhia não deixar que aquela raiva consumisse meu presente e meu futuro. O dinheiro recuperado foi para uma nova poupança, em outro banco, com senhas e cartões que nunca revelei a ninguém. Dessa vez, estou juntando para comprar um pequeno apartamento em Olinda, onde o mar está sempre à vista e as manhãs são pintadas com cores que nem o melhor dos artistas conseguiria reproduzir.
Fernanda tentou me contatar apenas uma vez após a retirada da queixa. Uma mensagem simples. Obrigada. Não respondi. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Pelo menos não no mesmo lugar e com os mesmos materiais. Talvez um dia, quando a dor for apenas uma lembrança distante, possamos construir algo novo. Não uma ponte de volta ao que éramos, mas um caminho para algo diferente, baseado em respeito mútuo e limites claros. Meus pais continuam tentando uma reaproximação. Aceitei almoçar com eles no domingo passado. Um encontro tenso, repleto de assuntos superficiais e cuidado para não tocar em questões delicadas. Meu pai parece ter envelhecido 10 anos nesses 3 meses. Minha mãe tenta preencher os silêncios com histórias sobre os vizinhos, sobre a igreja, sobre qualquer coisa que não seja o elefante na sala. Não sei se nossa relação um dia voltará a ser o que era. Na verdade, espero que não. O que éramos antes não era saudável. Era desequilibrado, injusto, construído sobre expectativas desiguais e papéis rígidos que não me permitiam ser vista como realmente sou. No trabalho, fui promovida a coordenadora financeira. Meu chefe disse que admirava minha estabilidade em meio a tempestades pessoais. Se ele soubesse o quão instável me senti por dentro durante todo esse processo. Fiz novos amigos no prédio onde moro. Comecei a frequentar um grupo de corrida no Parque das Graças nas manhãs de domingo. Voltei a ler por prazer, não apenas livros técnicos sobre finanças e administração. Resgatei meu velho violão do armário da casa dos meus pais, num dia em que sabia que não encontraria ninguém, e voltei a dedilhar aquelas músicas que faziam parte da minha adolescência. Em suma, estou redescobrindo quem é Carolina quando ela não está ocupada demais sendo o porto seguro de todos ao seu redor. O sol já está quase se pondo agora. As luzes da cidade começam a se acender, pontilhando a paisagem urbana como pequenas estrelas terrenas. Meu café esfriou na caneca enquanto mergulhava nessas reflexões. Não importa. Posso fazer mais. Agora, tenho todo o tempo do mundo para fazer as coisas do meu jeito. Para cometer meus próprios erros. Para aprender minhas próprias lições. E a mais importante delas, a que carregarei para sempre, é que perdoar não significa continuar se expondo ao mesmo machucado. Perdoar não é fingir que a ferida não existe. Perdoar é reconhecer a dor e escolher não deixar que ela defina seu futuro. Posso até ter perdido R$ 40.000 temporariamente. Mas ganhei algo muito mais valioso: a liberdade de estabelecer meus próprios limites. A coragem de dizer não quando necessário. O entendimento de que amor, verdadeiro amor, nunca vem com o preço da sua dignidade. Amanhã é um novo dia, e pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente curiosa para descobrir o que ele trará. Não porque estou fugindo do passado, mas porque finalmente aprendi a não ser refém dele. E isso, no fim das contas, vale muito mais do que qualquer conta-poupança jamais poderia guardar. O sol da manhã em Olinda tem um brilho diferente. Mais dourado, mais intenso, como se quisesse compensar a brisa marítima que ameniza o calor pernambucano. Da janela do meu pequeno apartamento, consigo ver o azul do oceano se estendendo até o horizonte, intercalado pelas construções coloridas que tornam esta cidade tão especial. Hoje faz exatamente 1 ano desde que registrei aquele boletim de ocorrência. 1 ano desde que decidi que minha vida não seria mais pautada pelas expectativas dos outros ou pela culpa que carregava por simplesmente querer o que era meu por direito. Muito mudou nestes 12 meses. Consegui comprar este apartamento menor do que sonhava inicialmente, mas com uma vista que nenhum dinheiro poderia pagar integralmente. Usei o valor que recuperei como entrada e financiei o restante. Agora, cada parcela que pago me lembra que estou construindo algo que é genuinamente meu. Meu trabalho na exportadora deu um salto. Depois da promoção a coordenadora, fui convidada a desenvolver um projeto para otimizar os custos de transporte das frutas para o mercado europeu.
O sucesso foi tão grande que me ofereceram uma participação nos lucros daquela operação específica. Não é uma fortuna, mas é o reconhecimento que eu sempre busquei, ser valorizada pelo meu trabalho, não pela minha disposição em me sacrificar pelos outros. A distância entre mim e minha família permanece, embora tenha mudado de forma. Vejo meus pais uma vez por mês, geralmente para um café da tarde aos domingos. Nossos encontros ainda são como caminhar em um campo minado. Evitamos certos assuntos, sorrimos educadamente quando o silêncio se estende demais. Trocamos informações superficiais sobre trabalho e saúde. Meu pai parece ter envelhecido por dentro. O homem autoritário que sempre teve resposta para tudo, agora me olha com uma mistura de tristeza e incompreensão, como se ainda estivesse tentando entender onde errou comigo. Minha mãe tenta desesperadamente reconstruir pontes, preparando meus pratos favoritos quando vou visitá-los, perguntando sobre minha vida com um interesse que nunca demonstrou antes. Fernanda e eu não nos falamos diretamente. Sei, por minha mãe, que ela está trabalhando em uma agência de publicidade, que voltou a estudar e que agora divide um apartamento com 2 amigas no bairro do Espinheiro. Parece estar se esforçando para organizar sua vida. Talvez o episódio tenha servido como um despertar para ela também. Às vezes, quando estou na casa dos meus pais e ela liga, minha mãe coloca no viva voz. Ouço sua voz, mais contida, menos efusiva, e sinto um aperto no peito. Não é raiva ou mágoa. Essas emoções já não têm o mesmo poder sobre mim. É uma espécie de luto pelo que poderíamos ter sido como irmãs, se os papéis não tivessem sido tão rigidamente estabelecidos desde nossa infância. No mês passado, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um cartão simples com a letra de Fernanda. Carolina, não espero que você me perdoe. Nem sei se eu mesma me perdoaria no seu lugar. Mas quero que saiba que entendo agora o que fiz. Não foi só o dinheiro. Foi a quebra de confiança. Foi tomar algo que representava seus sonhos e sacrifícios como se não tivessem valor. Estou fazendo terapia há 6 meses. Tenho aprendido muito sobre meus padrões de comportamento, sobre como cresci acreditando que o mundo e você sempre resolveriam meus problemas. Sei que talvez nunca voltemos a ser próximas como antes. Talvez nem devêssemos. Aquela relação não era saudável para nenhuma de nós. Só queria que soubesse que você me ensinou a lição mais importante da minha vida. E por isso, mesmo que sou estranho, sou grata. Fernanda. Li o cartão várias vezes. Não respondi. Ainda não sei o que dizer. Talvez um dia as palavras venham naturalmente, sem o peso da obrigação familiar ou da culpa por estar priorizando meu bem-estar. Enquanto isso, construo minha vida tijolo por tijolo. Conheci pessoas novas, fiz amizades que não estão baseadas em histórias compartilhadas desde a infância, mas em afinidades genuínas e respeito mútuo. Comecei a namorar Henrique, um professor de história da UFPE que conheci em um festival de jazz no Passo do Frevo. Ele tem um filho de 8 anos, Miguel, de um relacionamento anterior, e aos poucos estamos construindo nossa própria definição de família. Uma baseada em escolhas diárias, não em obrigações impostas pelo sangue. Hoje, enquanto tomo meu café na varanda e observo o movimento na rua de paralelepípedos abaixo, percebo como a vida pode mudar em 1 ano. Como decisões que parecem devastadoras no momento podem abrir caminho para uma existência mais autêntica. Há 2 dias, encontrei Fernanda por acaso no Shopping Recife. Estávamos ambas sozinhas, fazendo compras numa tarde de sábado. Nossos olhares se cruzaram entre as araras de uma loja de roupas. Por um momento, ficamos paralisadas, como 2 estranhas que se reconhecem vagamente de algum lugar. Foi ela quem se aproximou, hesitante. Oi, Carol. Oi, Fernanda. Silêncio. O mundo ao redor continuava. Pessoas passando, música ambiente tocando, vendedoras oferecendo ajuda. Mas entre nós havia uma bolha de tempo suspenso. Você está bem? Ela perguntou finalmente. Estou. Respondi com sinceridade.
E você? Melhor, diferente, aprendendo. Mais silêncio. Havia tanto a dizer, e ao mesmo tempo, nada que precisasse ser dito naquele momento. Recebi seu cartão, comentei. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervosa. Eu quis dizer cada palavra. Eu sei. Trocamos algumas informações básicas. Trabalho, apartamento novo, o curso que ela tinha voltado a fazer. Conversa de conhecidas, não de irmãs que um dia dividiram segredos e sonhos. Havia uma distância entre nós que talvez nunca fosse completamente superada. Mas também havia algo novo. Um respeito cauteloso, uma compreensão silenciosa de que ambas tínhamos mudado. Nos despedimos sem promessas de nos encontrarmos novamente, sem falsas demonstrações de afeto. Apenas um até logo sincero, carregado da certeza de que, se nossos caminhos voltassem a se cruzar, seria em termos diferentes. Enquanto caminhava para o estacionamento, senti uma leveza inesperada. Não era felicidade exatamente, nem alívio completo. Era a sensação de que um ciclo tinha se fechado, de que uma página havia sido definitivamente virada. Percebo agora, olhando a manhã de Olinda desabrochar diante dos meus olhos, que perdoar não é um evento, mas um processo. Não acontece de uma vez, com fogos de artifício e revelações dramáticas. Acontece nos pequenos momentos em que você escolhe não deixar que a dor do passado determine suas escolhas presentes. Perdoar não significa esquecer. Não significa voltar ao mesmo lugar, às mesmas dinâmicas. Às vezes, significa aceitar que algumas relações precisam mudar fundamentalmente para que todos possam crescer. Meu telefone toca, me arrancando dessas reflexões. É Henrique, perguntando se ainda vamos ao almoço na casa da mãe dele em Jaboatão dos Guararapes. Digo que sim, que estou quase pronta. Antes de desligar, ele pergunta: Você parece pensativa. Está tudo bem? Está, respondo, olhando uma última vez para o mar que se estende além da minha janela. Melhor do que nunca. E pela primeira vez em muito tempo, essa resposta não é uma mentira educada ou uma simplificação conveniente. É a mais pura verdade. Enquanto fecho a porta do apartamento, meu lar, construído com minhas escolhas e meus termos, levo comigo a certeza de que a maior lição que aprendi em toda essa jornada não foi sobre dinheiro, nem sobre família, nem mesmo sobre perdão. Foi sobre mim mesma, sobre minha capacidade de estabelecer limites, de reconstruir a vida a partir dos destroços, de encontrar felicidade nos meus próprios termos. Foi sobre entender que, às vezes, o maior ato de amor que podemos oferecer a nós mesmos é a coragem de dizer não, mesmo quando o mundo inteiro espera que digamos sim. E isso, no fim das contas, não tem preço.